Hey, você aqui? Então, Michael Jackson. Sim, aquele mesmo que foi um cantor, compositor, dançarino, estadunidense e que ele é apelidado como o rei do pop por ter sido um grande ícone cultural e mais importante e influente de todos os tempos e um dos maiores artistas da história da música. Então, é bem difícil você não conhecer ele. Ele já é conhecido em todo o mundo, independente da sua nacionalidade, ele é sim conhecido. Ele até hoje lembrado pelas TVs, redes sociais e até mesmo no X. Eu não entendo esse negócio. E ele deixou um legado muito grande, quanto de dinheiro, quanto família, quanto amigos, quanto uma mansão gigante. E principalmente as suas músicas que fizeram maior sucesso. E foi por isso que ele foi nomeado como o rei do pop. Mas como qualquer pessoa, ele infelizmente faleceu. Ele faleceu no dia 25 de junho de 2009. E é muito triste. Vamos ver essas cenas tristes da morte dele. Aqui tá a ambulância, ela foi buscar o Michael lá. Por que a ambulância tá com vidro fumê? Não dá pra ver o que tem dentro. As outras ambulâncias não são assim, elas não tem vidro fumê, nem as do coronavírus. Bom, tá bom, né? Talvez tenha sido escolha dele antes de ele morrer, ele tenha pagado uma ambulância específica, então tá. Ok, aqui estão as imagens. Olha só, a ambulância vindo buscar o Michael na casa dele. Aqui acho que ele ainda tava vivo, ele tava prestes a morrer, então eles foram buscar ele. Por que a sirene não tá ligada? Isso não faz nenhum sentido. Nossa, cara, que lentidão. Isso é mais lento que uma bicha. Tá muito estranho. Mas ok, né? Vamos aceitar. Vai ser ele tava vivo, ele tava dizendo que tava bem. Ou não era necessário ir rápido. Vamos ir nessa cena aí. Felizmente, ele morreu um dia depois, quando ele começou a se sentir assim. E aí teve o enterro dele, que foi no mesmo dia. E, bom, na primeira fila tem os privilegiados, famílias, amigos. Cadê os amigos do Michael Jackson? Por que eles não estão aí? Isso, só tá a família deles. Ok, né? Foi só os filhos, o pai. Nem toda a família tá aí, mas ok, né? Mas se eles não puderam ir, por mais que ainda seja meio estranho. E tem aqui o pessoal que é mais amigo da família. E quem é essa mulher? Ela parece muito Michael Jackson, quanto a orelha, quanto o nariz, quanto o negócio. Cara, ela é idêntica, só cabelo que muda. Tá muito estranho isso, é melhor investigar. Então, depois dessa minha pequena dramatização, vocês puderam ver que tem algo muito estranho nessa morte dele. Existe muito misticismo entre a morte dele e também na vida pessoal dele, já que ele era um cara mais reservado. E vamos lá. Vamos levar um conceito que pode ter feito ele, infelizmente, ter escolhido fingir a própria morte. Bom, como qualquer ator, cantor, compositor, qualquer tipo de a pessoa conhecida, ela não pode sair na rua para comprar um supermercado. Vamos usar o exemplo como a Anitta, ela não vai poder sair da casa dela para ir sozinha para comprar alguma coisa no supermercado. Vai estar rodeado de fãs. A maioria das pessoas vão conhecer ela, vão pedir autógrafo, não vão deixar ela em paz. Mas, ela é uma artista pouco conhecida, vamos concordar, ela não é do mundo todo como era o Michael Jackson. Então, possivelmente, ela poderia conseguir fazer as compras normalmente, claro. Uns fãs de um lado pro outro, mas não vai ser toda hora pressionada por ele. Já o Michael Jackson, por ser conhecido no mundo inteiro, até mesmo depois da sua morte, com certeza ia ser atormentado toda hora. Ele não ia conseguir pegar nenhum frasco de leite que tá dentro do armário lá. Seria impossível disso se ele saísse. Por isso que ele saía com disfarce, e com segurança para poder ninguém reconhecer ele. E isso é normal com alguns artistas. Todo lugar que ele ia, ele tava correndo risco. Tinha gente que não gostava das músicas dele, tinha gente que gostava dele, então queria autógrafo, tinha gente que queria assassiná-lo. Então era muito pesado o que estava acontecendo com o Michael. Então por isso mesmo que ele poderia ter fingido a sua própria morte. E por isso que ele nem convidou os amigos para não dar o trabalho para eles, né, irem para lá para poder ver o enterro dele. E pelo que dizem, ele também falou para a ambulância, para o pessoal, para ir com calma, não precisa se preocupar, não precisa acabar com o trânsito da cidade só para eu fingir minha própria morte. Poderia ter realmente sido isso. E assim ele foi ver seu próprio funeral, então ele foi disfarçado, igual das outras vezes que ele andava disfarçado por aí. E faz sentido.
Só que por mais que tenha todas essas histórias, de todos esses fatos que podemos dizer que comprovam e fortalecem que ele acabou fingindo a própria morte, não faria muito sentido. No meu ponto de vista, se o Michael quisesse terminar essa vida de toda hora ser perseguido, era só ele ficar em casa por um tempo, esperar a poeira baixar, terminar sua carreira e por assim vai. Ele para de uma vez por todas de fazer essas coisas e também ele pode ter uma vida melhor a partir em diante, ele pode viver normalmente, e como ele já andava disfarçado, ele podia continuar andando disfarçado de um modo ou de outro. Só que a gente só tem alguns fatos, a gente só tem que a ambulância foi um pouquinho lenta, mas a gente não sabe o que aconteceu naquela ambulância, e ainda por cima a gente nem mora em Los Angeles pra saber se as ambulâncias de lá são dessa forma ou não. Talvez o Michael Jackson esteja vivo lá dentro daquela ambulância e ele não tava precisando com que o pessoal fosse muito rápido, porque não era um caso de emergência no momento. Só quando ele chegar no hospital que poderia ter começado a emergência de verdade. E a ambulância ligada ou não, eles ainda precisavam continuar. E faz também sentido com que eles tenham esquecido, ainda por mais que seja meio estranho. Mas voltando para aquele papo de ele ter morrido ou não, se eu fosse o Michael, eu não teria ido pro meu enterro. Porque não faria mais sentido. Talvez qualquer pessoa poderia nos descobrir, ainda mais daquele jeito disfarçado que ele foi, que é bem parecido e dá pra ver bastante como é que é. Então teria muitas outras escapatórias e seria muito melhor assim. E eu acredito nisso, que o Michael Jackson infelizmente faleceu. Ele deixou um legado de músicas e coisas impressionantes que podemos agradecer a ele por ter revolucionado de diversas formas. E é isso. E esse vídeo aqui eu queria fazer algo meio diferente, eu queria somente apresentar e não dar só muito a minha opinião. Mas bem, muito obrigado por me ouvir até aqui e abraço, bye bye.